Bem, vamos lá. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Esse daqui ainda é um vídeo no Uruguai, né? É talvez um dos últimos. Eu vou embora no domingo, mas hoje é sábado. Não teve vídeo na sexta-feira, mas a gente tá lançando aqui mais um vídeo agora pra gente poder falar um pouquinho. Época de data FIFA, se não é época de contratação, meu amigo, é uma época de poucas notícias, né? E, bem, não sei se tá dando pra ouvir, mas Murilo tá chorando, ele tá tomando banho. Então tô aproveitando esses poucos minutinhos aqui pra poder gravar. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, beleza? E aproveita, cara, vai lá na Foot Fanatics. O meu contato lá na Foot Fanatics, o Rafael me mandou, falou assim, cara, época de frio, e aí? Eu tenho um pedido ali que eu faço por mês e eu já fui seco ali nos pedidos de casaco, né? Como diz o Mago Naval, não sabendo que em espanhol era outra palavra. Fiz o pedido, vou botar aí na tela os pedidos que eu fiz de frio, mas você pode ir lá fazer os seus pedidos também, usando o link daqui embaixo na descrição e o cupom que eu deixei aqui, show pra vocês, beleza? Aproveita e vai lá. Esse aqui, inclusive, é a Foot Fanatics também, ó. Mas acho que não tem mais lá. Que esse é da coleção passada, casaco do Fluminense, moletom, esquenta pra cacete. Aqui tá, acho, 2 graus, 3 graus, alguma coisa. Aqui dentro tá quentinho, mas lá fora tá bem frio. E, enfim, então acabei usando ele aqui também e dá conta, beleza? Foot Fanatics, o link tá aqui embaixo na descrição. A primeira pauta de hoje, na verdade, a gente vai falar um pouquinho de seleção, né? Data FIFA tá rolando, tem jogo acontecendo. A Colômbia jogou contra o Iraque. John Arias, pô, lembrou? John Arias. Então, John Arias foi convocado pela seleção colombiana, eles jogaram lá na Espanha contra o Iraque. No vídeo que eu falei dessa convocação, eu até falei assim, pô, que a Colômbia tá indo jogar na Espanha contra o Iraque? E aí me alertaram, né, da grande comunidade colombiana lá na Espanha. De fato faz sentido, mas desculpa, nada faz mais sentido do que a Colômbia jogar com o Iraque na Colômbia, o Brasil jogar com Guiné no Brasil, ou em Guiné, sei lá. Desculpa, não faz o menor sentido pra mim essas empresas que compram um amistoso e botam amistoso entre Colômbia e Iraque na Espanha. Desculpa, não faz o menor sentido. Mas, assim como teve Uruguai e Nicarágua, que eu fui aqui, e foi aonde? No Uruguai. Olha só que coisa, hein? Foi no Uruguai o jogo. Enfim, o John Arias entrou aos 15 do segundo tempo e deu uma assistência. A Colômbia ganhou por 1-0, com um gol do Casierra, que entrou um pouco depois até do que o John Arias, um cruzamento. Eu vou botar o gol aí. Acho que eu posso botar, acho que não vai dar merda não. Bota o gol aí. Uma assistência do John Arias, uma assistência, né? Entre aspas, mas pelo menos sai valorizado. O atacante Casierra, o gol. Que coisa idiota. Mas enfim, o atacante Casierra conseguiu antecipar bem a zagueira e fazer o gol 1-0. John Arias vai ganhando cada vez mais moral aí na seleção colombiana. Isso é bom até para poder aparecer também para o mundo. Outro jogador de seleção também é André. Apesar de ter feito isso daí, ó, eu até vou botar aqui pro lado para vocês poderem ver também o que o André fez no treinamento da seleção. Esse vídeo foi divulgado pela própria CBF, um desarme, um golaço de perna esquerda, etc. Mas apesar de ter feito isso, o André é reserva na seleção brasileira, disputa a posição com um cara ingrato, que é o Casemiro, né? A provável escalação da seleção que joga nesse sábado contra a Guiné às 4h30 da tarde, no mesmo horário do treino da Fórmula 1, né? Assista a seleção. Apesar do treino GP do Canadá é maneiro. Mas vamos lá, deve ser Alisson, talvez o Everton, mas provavelmente Alisson. Tem uma questão de lesão ali do Alisson. Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas. Casemiro, Joelinton, Lucas Paquetá, Rodrigo Vini Júnior e Richarlison. O André é banco do Casemiro, né? O Joelinton, por mais que tenha sido convocado agora, etc., joga na posição um pouco mais à frente. Pra quem lembra do Joelinton, quando ele estava no esporte, ele era centroavante até no esporte, né? Foi recuando até virar segundo volante. Espero que pelo menos dessa vez o André entre em campo, né? Da outra vez acabou sendo convocado, né, junto com o Nino que foi cortado por conta de uma lesão muscular, acabou ficando de fora e nem jogando. Espero que pelo menos dessa vez entre em campo, a gente possa ver o André atuando. Lembrando que o Brasil joga nesse sábado e joga na terça em Portugal, contra Senegal. Então, pelo menos ali... Até vi algumas notícias de que o Fluminense está montando uma operação para tentar trazer o André. Tem alguns jogadores do próprio Galo e do Flamengo também que estão nessa operação aí de trazer jogadores
para poder atuarem pela rodada do Brasileirão. Isso é bizarro que a CBF faça isso com o próprio campeonato dela. Enfim, mas é isso que está acontecendo. Espero que o André volte, né? Jogue e volte. Mais uma notícia, a gente chega agora a Caio Paulista. Bem, eu tô lendo essa notícia aqui no Netflu, é onde eu tô lendo, mas a notícia é do Lance, ok? Porque eu não consegui abrir o Lance pelo celular. A matéria diz que Caio Paulista está emprestado ao São Paulo, por lá vive grande fase, virou titular incontestável, e o jornal Lance informa que o jogador já até tem sondagens de clubes europeus. Não há uma proposta oficial por enquanto, e o Lance não especificou quais são os times europeus interessados no atleta. Fato é que Caio Paulista está emprestado ao time de três cores, aqui está escrito Tricolor do Morumbi, mas vamos de time de três cores, né? Vamos ao Soberano, pode chamar aí como quiser. Enfim, está emprestado ao São Paulo por 18, com uma opção de compra de 18 milhões de reais, cerca de 18 milhões de reais, na verdade é fixado no dólar, né? Então esse valor pode mudar. E de acordo com o portal, a quantia dificulta para que o clube paulista exerça a aquisição em virtude da crise financeira vivida. Resumindo, São Paulo não tem grana para poder comprar por esse valor. Caio Paulista já tem 24 jogos, 3 gols e 2 assistências pelo São Paulo. Chegou sob desconfiança e ganhou titularidade, ganhou espaço quando o Wellington se contundiu, o lateral esquerdo, se contundiu no Campeonato Paulista. E o contrato dele com o Fluminense é válido até 2026, setembro de 2026, e o Fluminense é dono de 50% dos seus direitos econômicos, com os outros 50% pertencendo à Tombense. Beleza, explicado, né, lida aqui a notícia e comentado. Qual que é o meu ponto? Primeiro, a gente não sabe nada do time, mas é preciso a gente botar duas coisinhas na nossa cabeça. Primeiro, Caio Paulista. Só o fato dele estar no São Paulo é mais mídia, é maior atração do público, e ele não tinha hate no São Paulo. Então quando ele joga bem, ele joga bem. Quando ele joga mal, ele joga mal. Não tem um ponto prévio problemático. O que eu quero dizer com isso? Eu falei isso já algumas vezes aqui. Quando o Cris Silva chega por custando 500 milhões de euros, já vem uma reclamação e já tem uma pressão em cima do jogador. Quando o Caio Paulista é comprado também por um valor mais alto, já tem uma pressão em cima do jogador. Então isso querendo ou não, reflete no próprio jogador, né? Apesar do jogador em si não ter culpa do valor que pagaram nele. Mas essa pressão reflete, alguns cedem, outros vão bem. Caio Paulista até não me pareceu ser um dos que cedeu a pressão da torcida, pelo menos cedeu no início, mas depois nem tanto assim. Acho que foram outras questões também no Fluminense. No São Paulo não tinha isso. No São Paulo ele é um cara que chegou emprestado do Fluminense. E ponto. E tá jogando bem. Então essa pressão diminui, aumenta o valor, entre aspas, dele na mídia, né? Não tem lá o post e todos os torcedores comentando compra, por favor, compra, por favor. Outra coisa que também favorece ele indo pro São Paulo, que é o fato, assim, vamos lá, do São Paulo ter mais proporção. O São Paulo tá na mídia, o São Paulo tem um poder de venda, vende melhor do que o Fluminense, e tá projetado lá pra fora. O São Paulo, pro mercado lá de fora, é um clube que vende por valores altos. E é a grande tecla que eu sempre bati a respeito do Fluminense. De como o Fluminense, o Fluminense vende muito mal. Não, é um ciclo vicioso que tinha que ser quebrado, e acho que não foi quebrado. Nem pelo Luiz Henrique, nem pelo Kaique. Mas os valores não foram tão altos. Não, no caso do Kaique, o Kaique briga por titularidade no Bahia, atualmente. Então assim, mesmo que vendeu por, se eu não me engano, com bônus poderia chegar a 15 milhões de euros, né? Eram 10 milhões de euros. Vendeu por um valor exorbitante para o Grupo City hoje botar ele de banco do Bahia. Não se tornou o novo. Era o novo, nem. Não se tornou. O Luiz Henrique também é titular no Chelsea, enfrentou problemas na reta final da temporada também pelo cansaço. Então assim, a gente não tem um super jogador que vende o nosso nome fácil lá fora, e nem a super venda que venda o nosso nome fácil lá fora. Então o São Paulo tem essa questão que favorece muito mais. Caio Paulista vai ser vendido? Eu torço que sim. O máximo que a gente recebe são esses de 18, 19 milhões de reais, porque o São Paulo, obviamente, numa negociação dessa, o São Paulo compra a parte e vende lá pra fora. Ainda precisa saber, na verdade, porque esses 18, 19 milhões de reais, eles são por 80%. Aí precisa saber se são pelos 80%. 40 do Fluminense, o Fluminense ainda fica com 10 e a 40 da Tombense. 50 do Fluminense e 30 da Tombense. Não sei exatamente como é que funciona. 30 só do Fluminense nesse pedaço. Não sei exatamente como funciona esse valor, até porque essas negociações de futebol são cheias de detalhezinhos.
Fato é que a Europa, de fato, pode querer o Caio Paulista. Não é nenhum absurdo isso, não. É um lateral de força, muita força física, que foi atacante, então tem ali um poder de finalização, que eu não acho bom. É diferente poder de finalização de qualidade de finalização. Tem velocidade, tem explosão e tá aprendendo a marcar, que era a grande dificuldade dele no Fluminense. Vamos ver. Pra fechar, um vídeo que acabou viralizando aí também, que era do Biratan Leal, jornalista da ESPN, a qual sigo, apesar da ESPN, mas eu sigo e gostava bastante do conteúdo do canal dele também no YouTube, só que como ele assinou com a ESPN obriga hoje em dia a nenhum jornalista de lá, ninguém dos programas de lá pode ter canal no YouTube, ele fechou o canal dele. Mas ele fez um comentário que viralizou mal na torcida do Fluminense, eu queria que a gente desse uma olhada, eu queria colocar alguns pontos aqui sobre isso. Vamos lá, eu vou abrir aí o vídeo, e enfim, vou deixar aqui do lado porque a tela tá completa assim, e aí vocês, já eu volto aqui, né? Eu tô na tela, mas eu vou estar ouvindo junto com vocês. Vai lá. Abrir a janela do carro, acuar os carros que estão passando, o Felipe Melo descer ali. E o Fluminense? Não, então, esse tipo de manifestação eu já acho errado sempre, não tem que fazer. Agora, o caso do Fluminense é inadmissível, incompreensível. Esse time acabou de dar uma das maiores alegrias da vida de torcedor de todo o tricolor, que foi aqueles 4-1 contra o Flamengo na final do Carioca. É um resultado que vai estar na história, como o Fla-Flu da Lagoa está na história lá dos anos 40, como o gol de barriga do Renato, como o gol de Assis nos anos 80, no último minuto, no Campeonato Carioca. São momentos que estão na história do torcedor do Fluminense. E para a nova geração, inclusive, esse jogo vai ser o jogo mais de memória afetiva. E é evidente qual é o motivo da queda do Fluminense. É uma coisa que é fácil de perceber. O Fluminense começou a ter problema físico, é um time mais envelhecido. Se fosse, por exemplo, a torcida do Detroit Pistons reclamando, né, Cícero? Faria um pouco de sentido, porque o Detroit Pistons só perde, mas o Fluminense tá ganhando. Vamos lá, primeiro ponto só. Mais que seja o Biratan Leal, que eu gosto, é a ESPN analisando. Vai ser sempre uma análise mais rasa do que qualquer análise que tem aqui. Tinha muito tricolor incomodado com ele disse que o título carioca é das maiores alegrias da vida. Sim, foi, pô. Vamos lá, lista aí então. Alegria, lista. Eu não vou nem forçar 10, não. Mas lista 10 aí. Alegrias maiores que eu, com 28 anos, tive com o Fluminense do que aquele quadro. Foi explosão, pô. Foi explosão de alegria. Mas eu sou o carioca. Dane-se, pô. Você quer o quê? Se eu for contar só então Brasileirão e Copa do Brasil, eu só vi 3, pô. Só vi 2 Brasileirão e Copa do Brasil. E olha que eu vi muito mais do que muitos tricolores por aí. O cara que nasceu em 85, morreu em 2009, né? Enfim, teria 24 anos. Eu com 24 anos já tinha visto muito mais coisas. Então assim, desculpa te informar, mas sim, foi. Uma das maiores alegrias da vida do tricolor foi esse 4-1. Agora, aí eu reverto pro outro ponto, que é... o Fluminense acabou de dessa... Tá, ok, acabou o Campeonato Carioca. Era o menor campeonato que a gente jogou nesse ano e a gente esperava ser campeão de outras coisas, espera. E a gente foi eliminado por esse mesmo time que a gente viu 4-1 numa final, a gente foi eliminado por ele. Então, assim, não é esse ponto de... vamos manter aqui porque teve alegria agora. Não, pô. Não, até porque o torcedor do Fluminense é vacinado com uma coisa, que não é o momento, não é essa questão e tal, mas que você acabou de ser campeão, não pode reclamar. A gente, em 2013, por 24 horas, a gente tinha sido campeão brasileiro num ano e foi rebaixado no outro. A nossa sorte é que Portuguesa e Flamengo escalaram jogadores irregulares. E a lei tem que ser cumprida. Agora, por 24 horas, a gente passou por isso. A gente acabou de ser campeão, não pode reclamar, estamos rebaixados. Então não dá pra viver desse título carioca por muito tempo, alguns títulos sem data de validade. Eu concordo com a análise dele no final. Aí esse é o ponto racional, que eu tenho aqui também. O Fluminense entrou numa sequência negativa também por causa das lesões, também por causa do elenco curto e tal, e é por isso que quando eu falei dos protestos é que eu falei. Bateram num ponto pequeno. O Diniz é culpado, mas da montagem do elenco curto. Na montagem do elenco, junto com outros culpados. Os jogadores, o Alexandre Jesus não tem culpa de ser ruim, não. o Jorge, vai lá, o Jorge tem a questão da balada e tal, que não foi muito bem confirmado, esse eu vou pular. O Guga, o cara que jogou mais jogos no Fluminense na lateral esquerda do que na direita, que é a dele,
Então esse foi o meu problema com os protestos. Agora, dizer que não pode protestar porque acabou de ganhar o Carioca, não. O Campeonato Carioca já faz uns 15 jogos que a gente foi campeão. De lá pra cá já aconteceu muita coisa. O jogo contra o River, por exemplo, foi depois. E foi espetacular. Então, existe um modo racional, existe um modo mais irracional, mais emocional do torcedor. Mas existe a lógica também, né? E às vezes ela tem que encontrar os dois lados, é o que eu tento fazer aqui. Tamo junto, um bom sábado pra vocês. Até a próxima. Valeu.